pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é a professora Cristiane e vou levar vocês a conhecer mais um pedacinho da cidade de Curitiba e um pedaço do estado do Paraná. Agora que eu me apresentei, vou te dar um tempinho para buscar o seu material. Pegue caderno, lápis, borracha e se não tiver um caderno, pode pegar uma folha sulfite. Aproveite para lavar as mãos. Isso é um cuidado necessário e diário que devemos ter todos esses dias e neste período muito mais ainda. Vamos assistir ao vídeo? Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? E aí, buscaram seus materiais? Vamos anotar os dados da nossa aula de hoje.
nossa aula de hoje vai falar sobre os trilhos e trens que ajudaram no transporte das riquezas de Curitiba até os portos do Paraná. Há muito tempo atrás, lá no século XVI, a erva mate era a principal riqueza do nosso estado e ela trouxe muito valor para o nosso estado. Essa riqueza, também conhecida como ouro verde, fez com que a cidade crescesse, a cidade se beneficiasse, houve um grande impulsionamento, um grande crescimento. A erva mate ela era produzida em Curitiba e levada para ser beneficiada, transformada em Paranaguá. Esse transporte acontecia através das sacas que eram levadas nas mulas pelo caminho da Graciosa. Só que esse caminho da Graciosa, ele era muito frequentado e muito utilizado pelos indígenas e pelos jesuítas, mas era um caminho que tinha alguns problemas, precisava de algumas correções, era um caminho difícil. Então, os irmãos Rebouças, Antônio Rebouças e André Rebouças, engenheiros, tiveram a ideia de corrigir esse traçado desse caminho, dessa estrada. Então eles tiveram uma experiência, eles falaram, vamos corrigir, vamos melhorar esse traçado. Para quê? Para que as carroças e as mulas pudessem trafegar e a erva mate, a madeira, chegar mais rapidamente no nosso litoral. Durante esse período, esses irmãos, eles tiveram grande influência no estado do Paraná e no mundo, pois eles eram educados, estudaram nas melhores escolas no exterior e os seus nomes ficaram marcados na história paranaense e brasileira. Este caminho foi muito importante, mas eles pensaram assim, nossa, temos que ter uma nova ideia, vamos fazer uma ferrovia. Então eles tiveram a ideia de projetar a ferrovia que ligasse os portos até Curitiba. Então foi tido a ideia para a construção da ferrovia de ligação do nosso litoral até a capital. Esse desafio era muito grande, era um desafio porque tinha que passar a Serra do Mar, tinha os obstáculos naturais, tinha os desafios climáticos, né, que a nossa região tem muito disso. Então eles acharam que isso era possível, mas outras empresas já tinham tido essa ideia, mas não conseguiram colocar essa obra em ação. Então os irmãos Rebouças foram até o imperador Dom Pedro II e pediram a autorização, a concessão. Dom Pedro, você pode autorizar a gente a construir essa ferrovia? E o imperador autorizou a construir essa ferrovia. A obra foi autorizada, mas a linha férrea tinha que começar em Antonina. Então sairia de Antonina e viria até Curitiba. Mas isso não agradou muitos dos cidadãos que moravam em Paranaguá. Por quê? Porque eles queriam que a ferrovia saísse de Paranaguá e não de Antonina. Entra em ação o Visconde de Nácar, conhecido como Manuel Antônio Guimarães. Ele era um comerciante muito influente na região de Paranaguá, na região da cidade de Paranaguá. Ele era um comerciante que tinha a influência e também ele foi um dos primeiros funcionários a criar a Casa de Comércio, a Casa de Impostos da região. Então ele instalou uma casa que cobrava os impostos do município. Ele, Visconde de Nácar, juntamente com a família Correia, pediram ao Dom Pedro que a ferrovia começasse em Paranaguá, com a justificativa que o porto de Paranaguá seria maior, poderiam atracar, ancorar navios maiores. Então, Dom Pedro autorizou. A ferrovia começa de Paranaguá e vem até Curitiba. Com a presença do imperador Dom Pedro II, as obras são iniciadas oficialmente.
Mas um dos pedidos dos irmãos Rebouças era que a obra não tivesse trabalho escravo. Ou seja, foram contratados milhares de trabalhadores paranaenses, imigrantes e colonos. Então a obra inicia-se com a Companhia Belga, que põe a cargo a obra do engenheiro italiano Antônio Ferrucci. A obra é dividida em 3 partes: Paranaguá-Morretes, Morretes-Roça Nova e Roça Nova-Curitiba. A primeira e a terceira parte seriam as mais fáceis, mas isso não aconteceu na verdade, porque o terreno era muito alagadiço, tinha muitas inundações, o período de chuva, tudo isso complicou um pouquinho. A segunda parte era a mais complicada, porque era o trecho da Serra do Mar. É onde havia as pontes, as montanhas, os desfiladeiros. Era tudo um trabalho de muita engenharia, de muita dedicação. Foi nesse ponto que o Antônio Ferrucci percebeu que no segundo trecho da ferrovia seria um trabalho difícil, impossível de se conseguir. Então ele passa a obra para o engenheiro mineiro João Teixeira Soares. Esse engenheiro percebeu que a obra tinha muitos funcionários, 4.000 na época, mas ele viu que, devido a doenças como tifo, malária, a mata selvagem, os animais, as condições que o ambiente tinha, ele percebeu que isso ficou muito difícil. Então, vamos contratar mais funcionários. Então, ele contrata mais 6.000. A obra chega a ter 10.000 funcionários se revezando nesse trabalho. Outra parte muito difícil da obra era a construção das pontes nos grandes desfiladeiros. Essas pontes eram complicadas de construir e tinha a escavação dos túneis em parede de granito. Pense, gente, tinha dias que eles avançavam somente 30 centímetros. Então a construção só avançava 30 centímetros num dia. Imagine que complicado. Pás, picaretas, explosivos, e isso numa construção grandiosa para a época. Mas foi no ano de 1883 que eles terminaram o túnel mais longo da ferrovia, com 500 metros de comprimento, o túnel de Roça Nova. Outro grande desafio era levar os trilhos ao local, porque esse era o leito que tinha a região. Então eles tinham que levar esses trilhos para essa região, mas não havia uma estrada paralela. Observe que o leito do trilho era esse, então eles tinham que levar braçalmente, eles tinham que carregar todos os materiais até essa região. Algo muito complicado, por causa que a chuva não tinha estrada paralela, não tinha o mecanismo para chegar lá. O engenheiro Teixeira Soares percebeu que esse trabalho era muito braçal e ele verificou que era muito difícil. Então, ele percebe que a obra ganha grande magnitude, grande crescimento. Ele viu que com a construção da ponte sobre o Rio São João, muito trabalho aconteceu. Nesta obra, eles gastaram 500 toneladas de ferro. Imaginem, gente, o tamanho dessa obra. Em meio a muita chuva. E em 1884, essa parte já estava pronta. Nessa época, passa a primeira locomotiva a vapor na região. A viagem inaugural não acontece em 1884. Ela acontece em 2 de fevereiro de 1885, com a presença de várias autoridades, jornalistas do mundo inteiro, porque eles queriam ver o tamanho da obra, a grandiosidade que tinha sido construído aqui no Brasil. Foram construídos 13 túneis, 30 pontes, vários viadutos, o viaduto Presidente Carvalho, um dos grandes cartões postais da ferrovia, e foi graças a essa obra que Curitiba cresceu, desenvolveu-se rapidamente, escoando os grandes ciclos da nossa cidade. Então, primeiro foi a erva mate, a madeira, tivemos o café e hoje é a soja.
Antigamente, um vagão transportava até 6 toneladas. Hoje, os vagões chegam a transportar 90 toneladas. Agora eu vou te mostrar algumas fotos da ferrovia nos dias de hoje. Aqui nós temos o viaduto Presidente Carvalho e a ponte Rio São João. Foi graças a toda essa obra que Curitiba desenvolveu-se. E sabe aonde você encontra toda essa história? No Museu Ferroviário de Curitiba. O Museu Ferroviário de Curitiba é a antiga estação ferroviária da nossa cidade. Esse museu foi desativado, essa estação ferroviária foi desativada nos anos 70 e se tornou museu em 1984. Atualmente, ele fica dentro do Shopping Estação. E a entrada é livre, franca, e quando esse período da quarentena acabar, é uma ótima oportunidade para a gente conhecer. Próximo ao museu, temos uma Maria Fumaça, uma locomotiva a vapor. Olha que interessante, quanta história esse museu traz para a gente conhecer. Ao entrar nesse trem, encontramos 2 vagões. Um vagão, que é a biblioteca, onde encontra-se os registros históricos da ferrovia, a contabilidade, todos os documentos e jornais da época. E do outro lado, temos o outro vagão, que tem um cinema que conta a história da ferrovia. Nesse cinema tem um condutor virtual que ele conta como que a ferrovia foi criada e quais as belezas naturais que o caminho da estrada de ferro tinha. Vamos assistir ao vídeo? Meu nome é Rodolfo e eu sou maquinista desse trem. Na verdade, eu sou o condutor. Eu sou o chefe do trem e fui convidado a receber cada um de vocês e mostrar as maravilhas da estrada de ferro Curitiba, Paranaguá. Sabiam que antes era o shopping? Aqui era uma estação de trens? É, por isso o nome, Shopping Estação, estação de trens. Entenderam? Olha lá, o pessoal do trem ao lado partindo. Boa viagem, amigos, vamos lá, aproveitem, se divirtam ao máximo. É, estão partindo. Se eles estão partindo, quer dizer que é a nossa hora também. Meu chineque, estamos atrasados, vamos nessa. Bom, mas antes, apertem os cintos. Vamos nessa. Brincadeira, gente, não tem cinto. Mas vou contar um segredinho. Esse trem faz muito mais do que apenas andar sobre trilhos. Então, é a nossa hora. Todos a bordo! Vamos partir! Às vezes dá uma travadinha, sabe? Esse trem é capaz de viajar pelo tempo e espaço. Tem mais de 10 mil capivaras de potência. É movido a pinhão, pirogue e bala de banana. Eu amo bala de banana. Durante o passeio, vocês verão algumas atrações. Desse lado. Do outro lado. Portanto, eu preciso que vocês não saiam dos seus lugares e olhem para todas as janelas. Tudo bem? E segure-se. Tem um trem vindo na nossa direção. Eles podem amar, respirar, tá tudo bem com vocês aí? Muito bem. Capivara que dorme, a onda leva. Olha só pra gente, voltamos 100 anos no tempo. Essa região era praticamente vazia. E depois que veio a estação, a cidade se transformou. Era um ponto de encontro de todo mundo, onde chegavam as autoridades, pessoas famosas, e onde as pessoas se despediam dos soldados que iam pra guerra. A ferrovia é um marco na história do Paraná.
na vida de muitas gerações de pessoas. Mas para que vocês acham que foi construída a ferrovia? Só para o pessoal passear? Para se encontrar com a criançada, os guri, os meninos, os moleques, os brother, todo mundo? Não. Foi para transportar riquezas, o ouro verde, o ouro do Paraná. Vocês sabem o que é? Olha o túnel! Muito antes do chimarrão, a erva mate já era bem conhecida pelos índios. O mate é um verdadeiro tônico revigorante para suportar o frio da região. Logo, a erva se transformou em produto de exportação e foi muito importante para a economia da região. É embalada em barris de madeira que recebia um maravilhoso rótulo na tampa. Verdadeiras obras de arte. A erva mate é um dos símbolos do estado do Paraná, representada com um raminho na bandeira e no brasão do estado. Gostaram do vídeo? No Museu Ferroviário temos vários objetos pertencentes à ferrovia, como por exemplo os sinos, os materiais de cozinha que pertenciam ao restaurante da ferrovia e as maquetes, que são réplicas dos pontos da ferrovia. Também temos ambientes que retratam a época da ferrovia, como a bilheteria e a sala da administração. Estão preservados, como era na época. Há também as fotos de Dom Pedro II, o engenheiro Antônio Rebouças e o engenheiro João Teixeira Soares. Todos eles são homenageados no museu. À frente, temos a primeira locomotiva a vapor a trafegar pelo Brasil, a Baronesa. A estação ferroviária, ela trouxe muito crescimento para a região. Nós tivemos grandes avanços, a construção de muitas fábricas ao redor, como por exemplo a Leão Júnior, que hoje se chama Mate-Leão, e a fábrica de fósforos paranaenses, que hoje pertence à Suidmet. Também tivemos a presença de pessoas ilustres, autoridades, o presidente Getúlio Vargas e Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Viram como a ferrovia foi importante? Também, dentro deste espaço, lá no museu, encontramos uma caixa do tempo. A caixa do tempo é um objeto onde se encontra, onde se guarda materiais antigos. Então, jornais, moedas. A primeira foi instalada por Dom Pedro II. A primeira foi retirada e foi instalada a segunda quando a ferrovia completou 50 anos. A terceira, quando a ferrovia fez 100 anos, foi retirada e agora colocaram mais uma. Então, essa próxima caixa do tempo vai ser aberta em 2035, daqui 15 anos. Então, ali há um registro histórico da ferrovia. Vocês viram como a ferrovia foi importante? No museu também encontramos uma mini estação ferroviária, onde as crianças podem brincar, conhecer sobre a estação. Nessa mini estação ferroviária tem um jogo da memória, que vocês podem se divertir. Vamos lá conhecer? E agora nós vamos fazer uma atividade sobre este trabalho. Então, pessoal, pensando no Museu Ferroviário, lá tinha o jogo da memória. Vamos criar a atividade do jogo da memória? Para isso, você vai utilizar os seguintes materiais: folha sulfite, lápis de cor, lápis de escrever e tesoura. Pegue a folha sulfite e dobre ela em 4 partes. Você vai dobrá-la em 4 partes. Ao
dobrar, você vai recortar os cartões, assim. Você vai ter 4 cartões deste formato. E você vai desenhar momentos da ferrovia. Eu trouxe alguns desenhos para te inspirar, algumas imagens para te inspirar. Como, por exemplo, a bandeira de sinalização, o apito, a luminária, o sino. São imagens que podem te inspirar. Mas, professora, eu não queria desenhar isso. Posso desenhar outra coisa? Posso desenhar erva mate? Pode, faz parte da nossa aula. E temos outras imagens também. A Ponte São João e uma locomotiva. Depois, você pode montar esse teu jogo da memória pensando em 3 propostas. Primeiro, desenho com desenho. Ah, professora, posso fazer minhas cartinhas desenho com desenho? Pode. Faço desenho com desenho. Professora, eu não quero fazer desenho com desenho. Eu quero fazer desenho com a letra inicial da minha figura. Posso sim. Ah, eu desenhei a luminária com a letra L. A ponte com a letra P. Você também pode. Mas, professora, eu quero escrever desenho com a palavra. Pode? Pode também. Desenho com a palavra. Desenhei a locomotiva, escrevi a palavra locomotiva. Desenhei o apito e escrevi a palavra apito. São maneiras diferentes de você construir o teu jogo da memória. Viu como é fácil? Só que você vai levar um tempinho mais para fazer isso. Por isso, essa atividade pode ser concluída depois que a aula terminar. E não esqueçam de levar este material para a escola. Quando nós retornarmos, vocês poderão brincar com seus amigos e mostrar para sua professora e mostrar os diferentes desenhos que surgiram no teu jogo da memória. Vai ver quanta possibilidade de desenho saiu? Vai ver quanta atividade bacana que surgiu? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e desta viagem pela história de Curitiba e um pedacinho do estado do Paraná. Curtam as nossas videoaulas, pratiquem, façam as atividades. Estamos esperando o seu retorno depois. E quando a quarentena acabar, vamos conhecer o Museu Ferroviário? É uma ótima oportunidade, um ótimo espaço para conhecer. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente, se cuidem e até a próxima. Tchau!